Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar com uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, teu grande amor, ó Pai, por cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, agora, nesse culto de oração, que realmente a tua palavra venha desafiar a mim e ao meu irmão, minha irmã, a orarmos a Ti com o tema hoje, Missões, a janela 4x14. Abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça a obra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma quinta temática, né? E hoje o tema é missões. E dentro do tema missões, quero trazer hoje o desafio de missões à janela 4x14. Bom, mas antes de entrar no tema, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, na verdade é do versículo 1 até o 19, mas eu não vou ler todo o trecho, senão a gente vai ocupar muito tempo aqui lendo. Então, você pode até dar uma pausa aí para ler, até o versículo 19. Mas eu gostaria de destacar o versículo 2, que diz assim, ó: tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Bom, e o que essa história trata do quê? Na verdade, é um fato, em que aconteceu na época do profeta Eliseu, e tinha no exército do rei da Síria, um comandante chamado Naamã. E esse Naamã era um homem de alto conceito, benquisto pelo senhor ali da Síria, do rei. E esse Naamã sofria de lepra. E então essa família de Naamã levou uma menina cativa para a terra da Síria e tirou essa menina ali da terra de Israel. Agora veja, irmãos, uma menina levada ali para ser uma empregada na casa de Naamã. Mas olha só como Deus usou essa menina. Ela disse, olha, versículo 3, um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E Deus, assim, por meio desta simples palavra desta menina, então essa palavra chegou aos ouvidos de Naamã, e Naamã então foi consultar o rei da Síria. O rei da Síria fez uma carta, encaminhou para o rei de Israel. O rei de Israel falou: não, eu não tenho condições, quem sou eu para curar alguém? Encaminhou isso daí para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chamou, e aí os irmãos vão poder ler como se procedeu a cura. E Naamã foi curado. Bom, mas hoje não estou aqui para falar de Naamã, nem da família de Naamã, nem do profeta Eliseu. Quero trazer em evidência aqui esta menina. Esta menina fez a obra missionária. Esta menina teria assim bastante motivos para dizer: a minha vida é uma desgraça, minha vida não presta, será que Deus existe? Eu podia muito bem estar com a minha família, mas eu estou aqui numa terra que não conhece a minha língua, eu
né, tô isolada, todas as condições ruins possíveis para ela alegar que a sua vida não era uma vida de felicidade, não era uma vida abençoada. Mas não, Deus foi tão misericordioso e gracioso com esta menina que ela evangelizou, no sentido de levar, né, o nome do profeta de Deus para que Naamã fosse curado. E Deus foi glorificado por meio desta palavra de evangelização desta menina. Não sabemos qual era a idade dela, mas se era menina, com certeza, né, que já sabia falar, já sabia expressar, não é? Estaria dentro dessa janela 4x14. E o que é a janela 4x14? Né? Assim, muitas das ideias que eu estou tirando daqui, olha, né? Porque esse aqui é o desafio missionário, o desafio de alcançar a geração 4x14, tá certo? É mais um livro, né, do Envisionar, que fala, na verdade, sobre o discipular, né, crianças e adolescentes que estão na faixa de 4 a 14 anos. Então, isso daí é a janela 4x14. Na verdade, é uma forma também de entender o que muitos anos atrás se falava em alcançar a janela 10x40, né, que pegava essa parte ali, né, do sul da Europa, norte da África, toda a Ásia, né, chegando até ali praticamente, né, no final da China, quer dizer, toda aquela faixa, né, do paralelo, né, 10x40, não é, para alcançar essas regiões. Mas mesmo dentro dessas regiões, né, na verdade, o maior número de pessoas está, de fato, na faixa entre 4 anos e 14 anos. Veja, nos Estados Unidos, 85% dos que se convertem a Cristo estão entre 4 e 14 anos. Né? Então, de cada 100 pessoas que se convertem, 85 se convertem entre 4 e 14 anos. E olha só, a maioria dos fundamentos morais e espirituais é estabelecida e fundamentada por volta dos 9 anos de idade. 9 anos, queridos, isso quer dizer o seguinte, que os valores morais, se você quer ter um filho, né, uma filha que realmente siga as palavras ricas e eternas do Senhor e tenha uma vida abençoada, olha, você com certeza pode trabalhar na vida do seu filho até os 9 anos de idade. Não que depois você vai abandonar, né? Vai continuar trabalhando, sim. Mas, olha só, as perspectivas fundamentais de verdade, integridade, sentido de justiça, moralidade e ética são formados nessa fase inicial da vida. Na faixa etária do grupo 4 a 14, também vemos a confluência natural do evangelismo e do discipulado. Né? George Barna observa o seguinte: com a idade de 13 anos, a identidade espiritual é fortemente definida no adolescente. Isso quer dizer que tem muita gente, queridos, muita gente mesmo, que aceita Jesus nessa fase aí, entre 7 a 13 anos. Muitas pessoas se batizam, até mesmo, né, em outras religiões, as pessoas são doutrinadas nessa fase. E aí isso é definidor para toda a vida, né? E
as crianças menos alcançadas estão aonde? As crianças que, assim, na sua maioria, nunca ouviu falar do Evangelho. Estão no norte da África, né, países como Marrocos, Tunísia, Mauritânia, né, Oriente Próximo, Turquia, Síria, né, a Síria de Naamã, né, ali no Oriente Médio, Irã, Iraque, né, Afeganistão, Paquistão, né, no Extremo Oriente, a região, né, ali da região da Península da Indochina, não é? Região do Vietnã, Laos, Camboja, não é? E com certeza, né, no Japão, muitas crianças não estão sendo alcançadas. Mas para você, que é da igreja, que é desta igreja, Igreja do Bosque, né? Quem são as crianças que são menos alcançadas ou não estão sendo alcançadas ou precisam ser discipuladas? Não seriam os meus filhos? Não seriam os seus filhos? Você tem filhos na idade de até 14 anos? Então eu quero fazer uma pergunta. Você está discipulando? Essas crianças, seus filhos, seus netos, têm a certeza de salvação? Ou seja, elas já fizeram a declaração de dizer: eu quero seguir Jesus, eu sei quem é Jesus. Eu não estou falando só da questão de, meus filhos são obedientes, meus filhos são estudiosos, meus filhos são comportados, meus filhos não são bagunceiros. Não estou dizendo nesse aspecto só do comportamento. Estou falando na questão da convicção espiritual. Elas sabem quem é Jesus. Você anda com Jesus? Jesus faz parte do seu dia a dia? Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus. Sim, e o seu filho? Tem essa convicção? Não, mas eles são muito criança ainda. Eles não conseguem compreender essas coisas espirituais, né? Não. Jesus falou o quê? Que esses segredos do reino, Deus ocultou dos sábios, dos grandes, dos inteligentes, dos doutores da lei, né? E revelou aos pequeninos. Crianças conseguem compreender a profundidade dos valores espirituais, o ensino da salvação. Criança sabe o que é pecado. Criança tem uma grande sensibilidade de Deus. Crianças têm visões espirituais. Adolescentes têm muita sensibilidade de Deus. Elas estão com sede de Deus. Só que elas são bombardeadas por várias informações. Não é? Agora, qual é o objetivo do discipulado? Primeiro objetivo de você discipular a criança de 4 a 14 anos, né? Ou antes disso ou depois disso, mas dentro dessa janela 4 por 14, o primeiro objetivo é conversão. Elas precisam ser convertidas, transformadas. Mas eles vão para a escola dominical. Eles aprendem lá com as historinhas lá no cultinho. Não estou falando disso. Eu estou falando dentro de casa. Você que é pai e mãe, que é crente em Cristo Jesus. Seu filho tem a compreensão de que Jesus é o único Senhor e Salvador. Seu filho, sua filha tem convicção de pecado. Após a conversão é necessário crescimento, então entra a questão do discipulado, né? E no discipulado ela vai
crescer na palavra de Deus, até fazer a obra missionária. Ah, mas para tornar missionário, isso eu não quero não, né? Ele vai ficar longe de mim, né? E distante da família, mas tudo bem, se for, é daqui a 15 anos, né? Quando ele ficar adulto, casar, né? Ter filhos, aí pode ir para missões. Não, crianças de 7, 8 anos de idade podem fazer missões, não é? De 5 anos pode fazer missões, missões na sua própria casa. Mas como? Já experimentou pedir para o seu filho orar ao Senhor? Mas como é que ele vai orar? Ué, ele não vê você orando? Ele não vê você de joelhos na presença do Senhor? Ele não vê você fazendo o jejum? Ele não vê você louvando ao Senhor? Ele não vê você evangelizando? Ele não vê você fazendo, seguindo a Jesus em termos de comportamento ético, não é? Dentro de casa, amando, perdoando, não é? Então, se você colocar seus filhos para orarem, se você colocar seus filhos para evangelizarem, os colegas dele, vai ser uma transformação muito grande. Ontem eu estava, né, assistindo um filme, justamente calhou, né, de eu assistir. Normalmente eu não assisto filme na televisão, mas ontem estava passando, né, na televisão que mais nós odiamos, né, mas nós pilhamos em cima e dizemos, essa realmente é como se fosse contrário aos evangélicos. Ontem eles exibiram um filme chamado Milagres no Paraíso, onde uma criança, né, mais ou menos nessa faixa de 8, 9 anos, tinha uma doença, né, do intestino que não funcionava, né, então não tinha cura, mas Deus, de uma forma milagrosa, miraculosa, curou a enfermidade dela. Mas quando ela estava no hospital, ela testemunhou de Cristo Jesus para uma criança que tinha câncer. E o pai dessa criança que tinha câncer, né, chegou com a mãe desta criança que tinha Jesus no coração e falou assim, olha, sua filha andou falando umas coisas e olha, eu quero dizer que a nossa família não quer saber disso aí não, viu? Né? Mas depois, essa criança que tinha câncer morreu, né? E a criança que tinha esse problema no intestino, que era de Jesus, né, foi curada, tudo. Mas o que eu quero dizer, né, isso é uma história real, né, é uma história real lá dos Estados Unidos. A criança é lá do Texas, uma história que aconteceu, verídica, aconteceu há 3 anos. E no dia que a mãe foi dar o testemunho no culto, né, o pai daquela criança que tinha câncer, que disse para não falar de Jesus, estava lá. E ele, depois do testemunho, quando algumas pessoas estavam desacreditando, dizendo que era coisa da mídia e tudo mais, né, ele falou assim, não, é verdade, eu vi esta criança, né, que estava lá enferma. A minha filha morreu, mas semanas antes dela morrer, ela sentiu uma paz tão grande, assim, ela ouviu falar que quem tem Jesus não tem medo de morrer, né, que tinha essa paz muito grande. Então eu percebi a diferença. Queridos, precisamos fazer missões de discipular crianças de 4 a 14. E mesmo nessa faixa de idade, elas podem fazer missões. Deus abençoe. Pense nisso, coloque em prática o desafio missionário. Deus abençoe.